No episódio de hoje, nós vamos falar sobre o Alzheimer, uma doença que assusta muita gente. Mas hoje nós vamos falar sobre ela sobre um ângulo diferente, o da esperança. Porque, pela primeira vez, hoje existem medicamentos capazes de frear a evolução dessa doença. 2 desses medicamentos já possuem registro na Anvisa no Brasil. E o nome dele é Kisunla e Leqembi. Esses medicamentos, eles vão ser tratados hoje pelo meu convidado. O que eles fazem? Para que serve? O plano de saúde cobre? O SUS cobre? Essas e outras questões nós trataremos no episódio de hoje. Para a parte médica, eu trouxe um especialista que eu admiro muito. E para a perspectiva jurídica, eu vou trazer ao longo do nosso programa hoje. Por quê? A saber os seus direitos também faz parte do cuidado. Fica comigo aqui, porque a vida não espera. E para conversar comigo hoje, eu trago o neurologista Dr. Maurício Friedrich. O Dr. Maurício Friedrich é neurologista, especialista no tratamento de doença do Alzheimer e PhD em neurociência. Bem-vindo. Boa tarde, Luana. É um prazer ter você aqui. Então, sem mais delongas, vamos conversar sobre o que interessa, que é o tratamento da doença de Alzheimer. Sim. Queria que você falasse, agora no início, o que é essa doença de Alzheimer, né? E quais que são os sintomas iniciais? Sim. Então, assim, existe uma confusão muito grande entre doença de Alzheimer e demência de Alzheimer, né? A doença de Alzheimer é basicamente o início da deposição de uma proteína chamada beta-amiloide, que é uma proteína que existe no cérebro naturalmente, mas por determinados fatores ao longo da vida, especialmente em idosos, essa proteína, existe uma dificuldade entre a produção e a eliminação dessa proteína. Então, nestes casos, existe um acúmulo dessa proteína. Essa proteína começa a se agregar, acumular, e esse acúmulo gera deposição nas sinapses, na ligação entre os neurônios. Então, essa deposição da proteína beta-amiloide, que começa muitos anos antes dos primeiros sintomas, é que vai levar aos sintomas da doença, que é uma doença progressiva. Certo. E qual que é a diferença entre o esquecimento normal da idade e a doença de Alzheimer, que é necessário preocupação? Sim. A diferença nesse caso, basicamente, é que pessoas mais velhas não necessariamente têm esquecimento significativo. Então, a diferença é a intensidade e a frequência. Os indivíduos que estão começando os sintomas da doença têm uma intensidade maior dos sintomas e uma frequência maior. Então, muda completamente o padrão cognitivo desse indivíduo. E essa mudança do padrão cognitivo certamente é percebida pela família, que deve buscar ajuda nessas situações. Certo. Por que o diagnóstico precoce dessa doença ela é tão importante? Porque, atualmente, em verdade, desde o final de 2021, existem medicamentos disponíveis, né, os anticorpos monoclonais, que podem remover o excesso dessa proteína beta-amiloide do cérebro. E essa remoção pode controlar o avanço da doença, pode, no mínimo, lentificar a progressão dos sintomas e a evolução para uma demência terminal. Certo. E isso traz qualidade de vida para os pacientes, sem dúvida. Seguramente isso mantém a qualidade de vida, mantém a autonomia, né, por mais tempo, né? Então, essas medicações, de fato, podem ajudar e têm ajudado, e é minha experiência nisso há alguns anos já, né? No tratamento. No tratamento da doença de Alzheimer. Porque até pouco tempo atrás, o Alzheimer era uma doença que assustava muito, e porque não existia nenhum tipo de tratamento a não ser aquele sintomático, né? Tratamento para evitar a progressão da doença é uma coisa mais recente, que são esses medicamentos novos, certo? Exatamente. O senhor pode falar um pouco desses 2 medicamentos que estão no mercado, que é o Kisunla e o Leqembi, que são os medicamentos que eles foram aprovados ano passado pela Anvisa, que o senhor referiu, né, em 2025, o Kisunla em abril
e o Leqembi em dezembro de 2025. Então, hoje são remédios que já não são mais importados, eles são nacionalizados. Então, já tenho acesso. Eu queria que o senhor falasse sobre esses medicamentos, a importância desses medicamentos e como que eles atuam. Sim. Essas duas medicações são basicamente anticorpos humanos, né, produzidos em larga escala em laboratório. Essas medicações são injetadas de forma endovenosa, né, o donanemab, que é o Kisunla, uma vez por mês, e o lecanemab, de 15 em 15 dias. Esses anticorpos, então, basicamente entram na circulação, eles passam a barreira entre o sangue e o cérebro. Então, passando essa barreira, penetram no cérebro e sequestram a proteína beta-amiloide, e ao longo do tempo, eles eliminam completamente a proteína beta-amiloide depositada no cérebro, né? Tanto o Kisunla, né, quanto o Leqembi, né, os nomes comerciais desses dois fármacos, né, têm esse poder, né, e com isso, reduzindo a beta-amiloide no cérebro, especialmente em pacientes em fases iniciais, quando não tem demência, quando tem declínio cognitivo, mas não demência, ou demência muito inicial, esses são os pacientes com maior chance de recuperação. Então, em resposta à tua pergunta, quanto antes o diagnóstico, maior a chance do paciente manter a sua autonomia e manter, então, a sua boa qualidade de vida, manter as suas capacidades cerebrais todas, que são muitas, não é só memória. Memória é um domínio cognitivo, por muito mais tempo. Certo. E qual que é a diferença entre um e outro, em termos médicos? Do ponto de vista assim, neurológico, né, clínico, né, assim, o donanemab, ao meu ver, é uma medicação com mais risco de efeitos colaterais graves. Tá? Então, eu diria que aí é praticamente o dobro, né, de chance de efeitos colaterais graves, né, que nós chamamos de ARIA E e ARIA H, que são basicamente processos inflamatórios no cérebro e nos vasos sanguíneos, pequenos vasos sanguíneos, que podem produzir desde nenhum sintoma até sintomas bastante graves. É bem verdade que o percentual de pacientes que têm efeitos colaterais sérios, graves, que levam a hospitalização, que levam a risco de piora neurológica, perfazem, assim, certamente menos de 5% dos casos, na maioria dos casos, menos de 1% dos casos dos pacientes, dependendo da sua genética. Certo. Esses dois medicamentos, eles são medicamentos, o senhor falou que é feitos mediante infusão. Então, é importante dizer que eles são feitos ou em centros de infusão, né? Ou em ambiente hospitalar. Então, não é medicamento que pode ser comprado em farmácia. É bom falar, porque às vezes as pessoas perguntam, onde eu adquiro esse medicamento? Não tem como adquirir em farmácia, tem que ser em centros de infusão, porque como que eles são aplicados? O senhor tem como nos... Nesse momento, essas medicações estão nacionalizadas, então Sim. O remédio não precisa ser mais importado. Então, basicamente, os centros de infusão é que vão fazer a compra dessas medicações e esses centros de infusão é que vão revender para o paciente isso. Ah, perfeito. Tá? Então, assim, e médicos não vendem esse medicamento. Certo. Isso são empresas, centros de infusão que vendem esse medicamento e alguns centros de infusão vendem o medicamento e infundem nos pacientes. Mas a prescrição é do neurologista, é do médico, e o acompanhamento no consultório é do neurologista também. O neurologista que prescreve... Que prescreve a medicação. A medicação. E nos centros de infusão, ou seja, precisa da prescrição médica primeiro, Certo. com o laudo, com o relatório, com a indicação, porque, doutor, queria que o senhor falasse, porque, na verdade, para identificar se o paciente é elegível para esse tratamento, precisa de alguns exames. Quais que são esses tipos de exames para investigar se o paciente é elegível ou não? Certo. Então, assim, o primeiro ponto é que a doença amiloide cerebral, também conhecido como doença de Alzheimer, esse nome que realmente é um nome assim, difícil para os pacientes, que está ligado a estigma de doença irreversível, doença grave, doença que não tem cura, né? A doença amiloide cerebral, que hoje tem um tratamento que controla a doença, não é a cura da doença, é um controle, né? Uma redução da velocidade de progressão. Então, é necessário que se tenha um exame de precisão para confirmar a presença da beta-amiloide no cérebro. Isso pode ser feito por PET scan, PET-CT, né? Que é um exame nesse momento, assim, sim, isso foi sempre assim, mas é um exame bastante caro, não é? Sim. Pode ser feito por análise do líquor, então uma punção lombar, se tira o líquido que circula, banha o cérebro, né? Que tem uma série de funções,
e nesse líquido se vai analisar a proteína beta-amiloide e a proteína tal, que é uma outra proteína que secundariamente eleva nos casos sintomáticos. E se pode fazer exame de sangue também. Mas, por enquanto, né, o protocolo para uso dessas duas medicações exige que tenha uma confirmação do exame de líquor, da alteração da beta-amiloide, ou PET-CT. Se faz também uma ressonância magnética, porque na ressonância magnética pode haver critérios de exclusão do paciente, especialmente microhemorragias cerebrais, num número mais elevado, né? Isso acontece raramente, mas muitos pacientes são excluídos do tratamento, mesmo tendo um diagnóstico de precisão pelas microhemorragias. Fora disso, se faz também um exame genético, que é o exame de maior probabilidade de desenvolvimento da doença, mas não é para isso que se faz, é o ApoE. Sim. Que vai determinar 2 alelos, um que é herdado do pai e um da mãe do paciente. De acordo com esses 2 alelos, né, existe maior ou menor risco com o tratamento anti-amiloide. Doutor, e o senhor falou que, primeiro, que o ideal é começar no estágio inicial, ou leve, da doença de Alzheimer. Existe um deadline ou um estágio da doença que não dá mais para utilizar esses medicamentos? Certo. Então, existem recomendações internacionais, especialmente as que a gente segue são as da Academia Americana de Neurologia, né, que recomendam, assim, a gente chama de um limite, ou um threshold, né, um limite, né, de capacidades cognitivas abaixo desse limite, que é especialmente dado por 2 testes muito simples, que é o Mini-Mental e o exame de Mocha, né? Então, abaixo de certo limite desses testes, os pacientes não foram eleitos para o tratamento, nós não temos dados sobre isso. Certo. Tá? Então, basicamente, os pacientes iniciais têm Mini-Mental maior, Mocha maior, e esses pacientes estão mais preservados, o tratamento tem completa indicação de uso. Né? Perfeito. Os outros, isso é discutível, porque não foram avaliados nos estudos clínicos. Certo, então daí cabe ao médico e o paciente A optarem... avaliação individual, se vai usar, né, on-label, ou seja, o tratamento, sim, ou fora de off-label, bula. né? Exatamente. On-label é quando está previsto na bula exatamente o tratamento. Isso. E off-label é quando não tá fora da bula e o médico e o paciente entendem. Nesses casos, ainda assim, o plano de saúde tem que cobrir, porque quem determina o tratamento do paciente é o médico, não a bula, certo? Vamos voltar, vamos para um outro aspecto que é muito questionado pelos pacientes, é a questão da segurança e dos efeitos colaterais dos remédios. Como a gente sabe, todo medicamento tem efeito colateral, todo medicamento tem risco. Eu queria que o senhor falasse um pouco dos riscos do efeito colateral desses medicamentos. Certo. Esses medicamentos, assim, o que foi vinculado pela imprensa, que tem muitos riscos para o paciente, que tem chance de AVC hemorrágico, isso é falácia, porque, em verdade, os efeitos colaterais graves, como eu já falei, são bastante raros, né? Os efeitos colaterais graves perfazem menos do que 5%, na maioria dos pacientes, menos de 1% dos casos, tá? Mas eles podem acontecer, é bem verdade, tá? Existem fatores de risco para efeitos colaterais graves em cada paciente, que são mapeados logo no início do tratamento. Basicamente, a questão de efeitos colaterais mais sérios acontecem ao longo do tratamento nos primeiros 3 meses de tratamento, tanto no donanemab, o Kisunla, quanto no Leqembi e lecanemab. Tá? Então, passados os 3 meses, é muito raro que tenha algum efeito de edema cerebral ou microhemorragia. Mas existem os efeitos colaterais infusionais também, que acontecem nas infusões. São efeitos colaterais mais leves, né? Sim. Mas o médico tem que estar preparado para que isso possa acontecer. Dor de cabeça, tontura, mal-estar. Sim. Pode até febre pode acontecer nos pacientes, né? Então, são mais leves, mas podem acontecer, né? E necessitam um tratamento específico. E existindo esses efeitos colaterais, existe um monitoramento que é feito pelo médico que acompanha para controlar, para mitigar esses riscos? Sim. Então, assim, nas infusões, isso é colocado na receita do paciente, quais são os efeitos colaterais infusionais mais frequentes e qual é o antídoto, qual é a medicação que deve se usar. Né? E todos os pacientes têm o telefone do médico, porque se acontecer, pode ser ligado para o médico que prescreveu. Em geral, esses pacientes são acompanhados por médicos
dentro dos centros de infusão. Tem um médico do centro. Tá. Esses medicamentos, eles estão nacionalizados agora em 2026. Mas o senhor, com certeza, já trata pacientes com esses medicamentos importados há mais tempo, certo? Sim, verdade. O senhor tem bastante experiência, né, nesse medicamento, inclusive antes antes da nacionalização, Certo. né? O senhor já enfrentou, o senhor poderia contar algum desses efeitos ou a maioria das vezes eles funcionam de uma forma mais tranquila? Eu comecei o tratamento desses pacientes no final de 2021, quando o FDA, em 2021, aprovou um remédio chamado aducanumab. Uhum. Essa medicação, aducanumab, ele carregava mais risco e demorava muito mais tempo, em torno de 30, 36 meses para retirar a beta-amiloide do cérebro. O que acontece hoje em 12 meses, em média, nos pacientes usando qualquer um desses anticorpos que nós temos hoje. E os anticorpos que estão para ser aprovados nos próximos anos podem retirar do cérebro em 3 meses a beta-amiloide. E existem outras técnicas de microdiálise que estão sendo testadas também em pesquisa clínica, que podem retirar a beta-amiloide em horas do cérebro. Então isso está evoluindo muito. Então a rapidez de retirada da beta-amiloide depende de qual agente é utilizado. No começo era muito lento e essa lentidão levava a mais chance de efeitos colaterais. Então o aducanumab realmente eu tive, né, um paciente com efeito colateral muito sério, né? Uhum. Essa paciente teve piora neurológica, né? E sobrevive, tá ainda viva e tal, mas provavelmente esse remédio afetou na época a qualidade dela, tá? Assim, o lecanemab e o donanemab, o lecanemab eu uso desde 2023, então o FDA aprovou o lecanemab nos Estados Unidos em maio de 2023, em julho de 2023, eu infundi o primeiro paciente, né? E esses casos, então, como é que aconteceu isso? Basicamente, as famílias importavam a medicação. Certo. Tá, dos Estados Unidos. Então, isso aconteceu até recentemente, até esse ano de 2026, as famílias tinham que importar o remédio. Hoje está nacionalizado, com isso o preço do remédio cai, né? E mais pessoas têm condição de ter acesso à medicação, que é bastante cara, isso realmente é lamentável, não é? Sim. Mas essas novas tecnologias, novos remédios, em geral, são de alto custo, assim como aconteceu com a oncologia, com a reumatologia, e mesmo com a neurologia, em outros medicamentos que a gente conhece, não é? Exato. Os medicamentos para câncer são super caros também. Então, assim, quando a gente fala, é muito caro, mas existem outros medicamentos mais caros ainda, né, na medicina. E em junho de 2026, o Leqembi chegou no Brasil efetivamente, então é muito recente, né, de ele estar nacionalizado. Contraindicações para o uso desses medicamentos. Eu só não terminei de dizer assim que com lecanemab eu nunca tive nenhum paciente com efeito colateral grave. Nada, zero. Isso é bom. Já perfazem assim, provavelmente aí quase uma centena de pacientes. Sim. Que foram tratados de 23 até agora. Nenhum efeito colateral grave com lecanemab. Sim. Donanemab é uma experiência um pouco menor, né, de pacientes, né? Os dois remédios são comparáveis sob o aspecto da sua eficácia. Eu acho assim que o lecanemab é muito mais seguro. Mas assim, com essas medicações mais novas, nenhum efeito colateral severo. Mas isso pode acontecer. Não, lógico, sim, como em todos os... Mas, assim, entre risco e benefício, né, o que o senhor, pelo que eu sei, o senhor prescreve esses medicamentos, entre risco e benefício, calculando bem o risco, os benefícios são incríveis desse tipo de medicamento, correto? Correto, porque, em verdade, os riscos são muito baixos e nós estamos lutando contra o avanço inexorável da doença para a demência nos próximos anos. Sim. Então, essa conta não fecha. Um risco muito baixo e um risco de 100% de evoluir a doença nos próximos anos, né? É bem verdade que a taxa de evolução é lenta, é totalmente individual. Existem pacientes que evoluem muito lentamente, né? Sim, mas não tem como apostar. Mas a gente não sabe, assim, não tem marcadores de evolução para todos os pacientes. Sim, e tem pacientes que desenvolvem com muita rapidez. Existem. Eu tive um pai de uma amiga que, questão de 6 meses, já está internado em uma clínica, não se teve a intervenção inicial, e é muito triste. E eu queria que o senhor falasse um pouquinho porque assim, quando a gente fala de Alzheimer, a gente fala do esquecimento, a pessoa... Só que essa doença, ela tem um efeito muito mais devastador
que a gente vê por aí, né? Só quem tem um familiar sofrendo de doença de Alzheimer de fase avançada pode dizer, porque normalmente os pacientes de Alzheimer de fase avançada não estão convivendo, né? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho qual é o custo de não tratar. Uhum. Bom, basicamente, assim, o que se informa para as famílias e para o paciente é de que existe muito do cérebro a salvar, ou existe muito a ser preservado do cérebro, muitas capacidades do paciente que devem ser preservadas com o tratamento. Então, isso, basicamente, o reconhecimento do paciente, dos seus familiares, o afeto que ele tem, a manutenção da empatia, né, a sua linguagem, que na grande maioria das vezes está realmente intacta, até fases moderadas da doença, né, a sua capacidade, então, como eu falei, de conviver, né, socialmente, capacidade de linguagem, a capacidade de ter autonomia para as atividades de vida diária, né? Sim. Que começa de manhã, a capacidade de se vestir, de tomar seu banho, de tomar seu café, de arrumar a mesa, coisas simples, né? Sim. A capacidade de sair sozinho. Muitas vezes a capacidade de dirigir até em estágios iniciais da demência é preservado. Então tem muito a preservar, tem muito cérebro, né, a salvar, né? Com o tratamento que existe atualmente. Esse é o ponto importante. Isso aí a medicina, ela está a serviço não só de curar a doença, mas trazer dignidade para as pessoas, né? Então, tratar a doença de Alzheimer na fase inicial é trazer dignidade. E a doença de Alzheimer, ela não é uma doença só individual do paciente. Ela envolve toda uma família. Ela envolve a história de uma família, né? De toda uma vida. Então, a importância desses medicamentos que eles trazem, acho que uma modificação do curso da história dessa doença. Tem um filme, aquele Pra Sempre Alice, não sei se... Esse filme é muito importante que as pessoas consigam assistir, né? O filme é lindo. Fala de um diagnóstico precoce, né? Uma professora, Sim, um diagnóstico mas precoce. diz que é uma história real até, de uma... Assim, o filme é baseado numa história real, né? De um caso de Alzheimer precoce, Sim. de uma paciente abaixo de 65 anos de idade, eu não recordo bem, mas ela tinha 50 e poucos Era anos muito de idade. jovem. Né? E assim, e ela se dando conta, o filme realmente é muito revelador do que acontece com a doença, né? Sim. A dificuldade de achar uma palavra, a dificuldade de saber o fluxo da linguagem, da eloquência, o fluxo do que estava acontecendo há minutos atrás, não é? Sim. Então o filme é muito informativo, muito esclarecedor, né? Sim, essa doença ela vai tirando a dignidade das pessoas, né? Sem dúvida nenhuma, existe um arrancar de páginas da autobiográfica do paciente, das últimas páginas da sua vida, até as páginas iniciais, né? Se a doença vai do início ao fim, basicamente é um arrancar de páginas do livro autobiográfico do paciente. Eu já ouvi alguém falar de que a pessoa vai morrendo em vida. Né? Na verdade, ela deixa de ser aquela pessoa que ela foi a vida inteira e se torna uma outra pessoa, às vezes, muitas vezes, né? Mas, por fim, para terminar essa conversa sobre os efeitos colaterais, eu queria que você falasse de contraindicações importantes. Você já falou um pouquinho, mas um pouquinho mais. Quando que é totalmente contraindicado? Então, tem uma contraindicação que é medicamentosa, assim. Por enquanto, não é permitido usar essas medicações em pacientes que estão usando anticoagulantes orais. Certo. O que não diz respeito a antiplaquetários, porque essa confusão muitas vezes é feita pelos pacientes. Antiplaquetários AS, clopidogrel, são medicações que são permitidas. Mas os anticoagulantes orais, que estão tratando, por exemplo, tromboses venosas, fibrilação atrial, que, sob aspecto de prevalência, é muito frequente nessa faixa etária, que aconteçam simultaneamente o problema cognitivo e esses problemas cardiológicos que levam à necessidade de anticoagulação, o anticoagulante é uma contraindicação nesse momento absoluta. O segundo ponto, e talvez mais importante, são, assim, severas alterações microcirculatórias no cérebro, especialmente quando associados nesses microsangramentos. São micropontos que são teoricamente silenciosos e que, se eles têm pelo menos mais do que 4 microsangramentos, esse paciente tem uma contraindicação também, nesse momento, absoluta ao medicamento.
Esses medicamentos, o que acontece é que grande parte deles não transpassa a barreira entre o sangue e o cérebro. São injetados no sangue, né, nas artérias, nas veias, vão chegar até as artérias cerebrais. E o que acontece é que essas medicações, muitas delas ficam presas nos vasos sanguíneos, nos depósitos de amiloide dos vasos sanguíneos. E essa deposição é que faz a inflamação dos vasos e microsangramentos. Então... Microsangramentos. A chance de um derrame, de um AVC hemorrágico grave por esses remédios Sim. é praticamente impossível, eu diria. Assim. É muito raro isso acontecer. Exato. E você falou que esses medicamentos, eles não curam, mas eles evitam a progressão da doença. Eu conheço uma pessoa que usa o medicamento e a gente enxerga melhoras. Além da não progressão, melhoras. Eu queria que você falasse sobre isso exatamente, porque diz que é a não progressão, mas o paciente pode melhorar? Excelente pergunta, assim. Como foram dezenas de pacientes, né, tratados desde o final de 2021, primeiro com uma medicação, depois com outra medicação mais segura, que são as que existem hoje, né? Então, eu pude observar a evolução desses pacientes. Ao longo de mais de 30 anos, eu via pacientes declinarem a cada consulta no consultório. Declinarem de um estadiamento bastante inicial, precoce, com muitas capacidades preservadas, até demência terminal. Eu vi isso acontecer. E a cada consulta tinha que replanejar o cuidado dessas pessoas com a sua família. O que a gente está assistindo hoje é a primeira vez na história da medicina que uma medicação realmente retarda a evolução da doença. Ela não para a evolução, Luana, mas ela realmente retarda numa velocidade que o paciente pode viver bem mais tempo com autonomia. Então, seguramente, isso realmente acontece. Eu observei que isso aconteceu. Eu estou observando que isso está acontecendo. E isso está escrito, né? Isso realmente foi descrito nos estudos, né? Sim. E como eu vejo que o senhor tem muita experiência com esse tipo de tratamento, eu queria, sem citar nomes e respeitando totalmente o sigilo médico, se você pudesse contar algum caso de algum paciente que fez o tratamento e que está hoje bem ou que teve melhora. Sim. Então, assim, eu não terminei de responder toda a tua pergunta, né? Mas, assim, eu observei melhora em vários pacientes, tá? Se essa melhora foi individualmente pela droga ou foi, na verdade, com a mudança do estilo de vida, porque esses pacientes entram num tratamento bastante rigoroso de dieta, atividade física, melhora do sono. Existe todo um checklist assim, de situações que podem aumentar a deposição de beta-amiloide e situações que podem diminuir a depuração e eliminação de beta-amiloide, né? Que nós fazemos esse mapeamento durante o atendimento do paciente, né? Então, a correção desse algoritmo que levou à doença de Alzheimer, através de modificação de hábitos de vida, podem levar a uma melhora significativa. Além disso, muitos pacientes chegam no consultório sem o tratamento estándar, né, de medicamentos que podem melhorar a cognição. Então, esse conjunto de tratamento leva a melhora cognitiva em um percentual significativo de pacientes. Eu tenho um caso que é muito interessante, que foi um senhor que na época tinha doença de Alzheimer de início precoce, antes de 65 anos de idade. Esse paciente veio me procurar em 2019. Eu tratei a mãe dele muitos anos, né? Ela é viva ainda. Tratei por mais de 10 anos a mãe dele. E esse indivíduo na época, era uma pessoa que tinha um cargo executivo muito alto na sua empresa, tá? E ele veio na consulta dizendo que ele não lembrava do que foi combinado nas reuniões e que ele tinha que anotar absolutamente tudo para não esquecer. Tinha relatos dos familiares que vinham junto na consulta que ele tinha dificuldade de se orientar na entrada de Porto Alegre. Ele é do interior. Bom, esse indivíduo, ele começou o tratamento com aducanumab lá atrás, em 2021, foi em dezembro de 2021 ele começou o tratamento. Ele usou 36 meses de aducanumab, né? E ele, para ele terminou o tratamento, né? Então, agora mais recentemente ele veio buscar ajuda de novo, mas ele continua absolutamente bem.
houve uma melhora neurológica evidente, a memória não falha mais como falhava, existem pequenas falhas, mas não como era no início. Né? Ele pôde se aposentar nessa empresa, então não perdeu cargo nenhum, pôde se aposentar nessa empresa, e hoje ele está concorrendo, inclusive, a cargos políticos na sua cidade. Então, veja, é um caso extremamente positivo, né? E assim, tem dezenas de relatos de familiares de pacientes mostrando melhora, que os pacientes, enfim, quando começaram o tratamento, não atendiam mais o telefone, já não conseguiam mais sair sozinho, que essas coisas começaram a se modificar. Então, sim, é verdade, é bem possível que a retirada do amiloide cause melhora neurológica. Né? Teoricamente, isso pode acontecer. Pode acontecer. Porque na verdade tu vai reduzindo as placas amiloides no cérebro, certo. Então pode ter uma melhora, né? Embora evite a progressão, eu acho que talvez até pode trazer melhora, talvez na prática, né? Existe uma cascata de eventos bioquímicos que acontece a partir da deposição da beta-amiloide. Tirando a beta-amiloide, existe menos deposição de proteína tal, existe menos carga inflamatória, isso tudo está bem descrito, né? Então, com a redução da beta-amiloide do cérebro e a redução dessa cascata inflamatória e degenerativa, esses pacientes podem realmente ter uma melhor sinaptogênese, melhor funcionamento dos seus neurônios, das suas sinapses, e isso traduz em melhora cognitiva. Sem dúvida. E me diz uma coisa, os filhos de pais que têm Alzheimer estão tratando, ou o que eles devem se preocupar? Existe algo que pode ser feito para evitar que essa doença ela tenha alguma carga genética também? Então, eu falei, né, existe um gene probabilístico, né, que é a ApoE. Então, eu diria assim que filhos de pais que têm a doença de Alzheimer diagnosticada, né, de forma definitiva, seria interessante, né, eles terem preocupações assim, com ver se tem o ApoE, especialmente os alelos E4, né, que são de maior risco de transmissibilidade, né, da doença. A segunda questão, eu diria assim, que são 4 domínios principais que a gente teria que se preocupar, né, para a prevenção da doença de Alzheimer, né? Basicamente, uma dieta adequada, né? Sim. A dieta com maior nível de evidência científica é a dieta mediterrânea. E eu acho, assim, tenho chamado no consultório há muitos anos os pacientes que essa é a dieta humana, na verdade, não é mediterrânea. Dieta humana, essa é a dieta que o ser humano deveria comer. Exato. Né? A segunda questão é a atividade física. A atividade física tem um poder absurdo. É absurdo o poder da atividade física dos pacientes. Né? Então, veja os domínios. Então, dieta, atividade física. A terceira questão é o cuidado do sono. Né? Uma carga muito grande da proteína beta-amiloide é eliminada durante o sono, especialmente durante o sono profundo, por um sistema chamado glinfático, que retira as beta-amiloides em excesso do cérebro. Se o sono é ruim, se o paciente tem, especialmente em situações como a apneia do sono, isso pode levar a maior risco da doença. Então, dieta, atividade física, cuidados com o sono e a quarta questão, e muito importante, o controle do estresse. Né? Então, estresse alto, cortisol alto é certamente maior chance de deposição beta-amiloide de doença no futuro. Né? Esses são os pontos, então, que eu diria assim, que deveriam ser cuidados. Né? Nós estamos num momento maravilhoso de prevenção atualmente. Né? Sim. E as pessoas estão se preocupando muito mais com isso. E também falei em consultório, eu acho que daqui a pouco tempo vai ter pouco espaço para tratar os doentes, porque os consultórios vão estar cheios de pessoas que não querem ficar doentes. Exato. É a prevenção, né? E, enfim, a gente tem tantos medicamentos hoje que nos auxiliam, né? Quando a gente fala em obesidade, as pessoas estão fazendo exercício, mas também estão cuidando da alimentação, que eu acho que ela é o segredo para a longevidade e para todas as doenças, né? Inclusive as da mente. Exercício aeróbico, a corrida, que é uma coisa que está na moda por aí, também imagino que traga bastante benefício. Mas, por fim, esses tratamentos, eles têm custo elevado, certo? Então, é um tratamento que não é todas as pessoas que têm acesso a esse tratamento. Na sua experiência, hoje, as pessoas, elas conseguem esse acesso pelo SUS ou pelos planos de saúde? Não. Não, esse é um problema, assim. Em verdade, não existe um culpado para o não acesso a essa medicação.
Porque, em primeiro lugar, essa medicação foi aprovada no Brasil recentemente, né? Sim. Olhando para dentro de um consultório neurológico de um médico que trata essa doença há muitos anos, né? Me parece que não deveria deixar que, quando existe uma droga fora daqui, não deveria deixar de oferecer aos pacientes de que existe essa possibilidade. Mas as barreiras para aquisição desse medicamento são muitas. Sim. Primeiro, o alto custo, né? Agora, até recentemente, era uma droga importada e como não tinha registro da Anvisa, Não sei. então, assim, a grande parte dos planos de saúde, já só por não ter registro, já negavam, então, né, para o paciente. Atualmente, me parece, assim, uma análise pessoal, é que não deu tempo ainda dos planos de saúde se organizarem para fazer o protocolo de uso, para quem é que eles vão liberar essa medicação. Só que os pacientes não têm tempo. A doença avança e as pessoas querem a medicação o quanto antes, né? Então, muitas vezes, cabe o caminho judicial, a Exato. judicialização, né? Que é um problema no nosso país. A judicialização é um problema para os estados, né? Sim. Para os planos de saúde, mas, infelizmente, quem está com a doença precisa do remédio o quanto antes. E o médico não tem a ver se o remédio tem ou não, ele precisa oferecer o que existe. Exatamente. Ele tem que oferecer o melhor medicamento e o melhor tratamento para o paciente. Essa é a autonomia que cabe ao médico, né? E que deve existir na relação médico-paciente. Então, após a aprovação desses medicamentos pela Anvisa, hoje o STF ele já admite o fornecimento do medicamento e a obrigatoriedade dos planos de saúde fornecerem esse medicamento, desde que exista prescrição médica, laudo médico fundamentado, né, a indicação da doença, não cabe ao plano de saúde negar. Perceba que o plano de saúde, quando você firma um contrato com o plano de saúde, você não está firmando um contrato para o medicamento específico, você está firmando um contrato para o tratamento da doença de Alzheimer. A forma como vai ser tratado não é o plano que determina. Quem determina a forma como a doença vai ser tratada é o médico do paciente. Então, é esse contrato. Você tem um contrato para custear o tratamento. E não é o plano que vai dizer. Então, em alguns casos específicos, é possível buscar judicialmente. Logicamente, não em todos. Depende do caso a caso. Mas hoje já é possível isso, buscar dentro do judiciário o fornecimento dessa medicação. E agora, voltando assim para nossas últimas perguntas. Como que o senhor vê essa relação entre medicina e direito? O senhor gostaria que todo paciente soubesse, antes de aceitar um não do plano ou do sistema público de saúde? O que o senhor acha sobre essa questão? Porque, na verdade, há uma relação direta. A saúde é um direito fundamental, prevista na Constituição Federal, que deve ser a todos, mas é lógico que a gente não pode dizer que há problemas de orçamento, há reserva do possível. Mas e aí, você tem um paciente que tem a necessidade daquele medicamento, você vai prescrever. Bom, isso é muito, muito delicada, essa questão. Porque um princípio ético e moral muito antigo é de que o bem maior é o bem da maior parte das pessoas, não é? Então, para isso existem os orçamentos da saúde, né? Essas medicações anti-amiloide comprometeram milhões e milhões de dólares do sistema de saúde norte-americano que paga a medicação para pacientes em fase inicial, tá? Aqui no Brasil não se organizou ainda esse sistema para pagamento para pacientes que têm indicação, né? Mas, como eu disse, assim, para o paciente que está com a doença, não é o bem maior de todos, ele quer o bem para ele, para a sua doença, com o melhor tratamento, né? Então, eu vejo isso com bastante tristeza, assim, de que muitos pacientes não vão conseguir ser tratados, né, pelo custo bastante elevado dessa medicação. Então, eu acho, assim, que para esses casos, né, a possibilidade de se iniciar os tratamentos que existem e tentar avançar muito nas questões não farmacológicas, dieta, atividade física, melhora do sono,
para esses pacientes é o que vai restar, não é? Então, essa é a minha questão. Não vai ser uma medicação que Pra todos todos. vão ter acesso, infelizmente, né? Sim. Mesmo com a tristeza que dá isso, essa é a realidade, né? Sim, pelo alto custo. É verdade. Tem algo que você queira falar mais para deixar para os pacientes que... Hum. Porque quando a gente fala em doença de Alzheimer, quando a gente fala de doença, o mais importante é ter a informação. Eu sempre digo que informação é liberdade. É liberdade de escolher o tratamento. Muitas vezes a gente não tem esse poder de escolha, mas a liberdade de poder lutar por esse tratamento para evitar a progressão. Então, é por isso que a ideia desse podcast de trazer a informação para as pessoas, porque muitas vezes as pessoas nem sabem que existem essa possibilidade, né? A gente só fala em doença de Alzheimer e quando você recebe esse diagnóstico, a família fica muito assustada. E talvez o diagnóstico de doença de Alzheimer hoje não seja o pior diagnóstico dentre as doenças da mente. Uhum. Né? Porque hoje existe um tratamento e tem algumas que não têm tratamento. Certo. É bem verdade. Acho que pela primeira vez na história da medicina existem fármacos que podem alterar a história natural da doença, a evolução inexorável para a demência. Pela primeira vez existem fármacos que podem alterar essa biologia, né, para a demência. É a primeira vez que se pode agir sobre a doença. Nunca até hoje, até final de 2021 para cá, nunca havia um medicamento que agia sobre a causa, sobre a proteína causadora da doença. Então, realmente, isso está sendo tratado no mundo todo como o grande avanço, né, nas doenças neurológicas neurodegenerativas do século XXI até aqui. Não vai parar nisso, existem várias drogas em teste, né? Uhum. E é muito provável que, num período curto de tempo, os pacientes não desenvolvam sintomas, desde que, então, identificados com a beta-amiloide, né, no cérebro. Então, existe uma capacidade de prevenção muito grande nos novos estudos clínicos que estão em andamento. Então, por exemplo, filhos de pais com Alzheimer daqui a 10 anos podem estar fazendo tratamento preventivo se tiverem Muito provavelmente, a essas indicação. pessoas não desenvolvam sintomas. Isso é real. Isso aí é uma esperança. E quando a gente falou do episódio de hoje, era exatamente isso, a ciência contra o tempo. Hoje, com esses medicamentos, a gente está devolvendo a medicina, os médicos, como o Dr. Maurício, estão devolvendo a esperança, tanto para os pacientes quanto para os familiares, né? Hoje, a doença de Alzheimer não é mais uma sentença de morte, né? Ela é, talvez, com aquelas pessoas que vão ter acesso a esse medicamento, a possibilidade de viver ainda com dignidade até o fim da sua vida, né? Então, eu acho que essa é a informação que precisa chegar. Existe uma esperança. Tá bem? Tá perfeito. Isso. Alguma outra coisa? Não, tá bem, obrigado pela oportunidade, né? Então, realmente, essa medicação não é uma medicação que tem um acesso fácil hoje, né? Então, as barreiras são muito grandes, né? Mas ela realmente, de fato, existe, né? E foi aprovada no Brasil. Então, cabe aos órgãos reguladores agora, aos convênios, ao próprio SUS, agora definir logo, né, rapidamente quais pacientes devem receber a medicação. É o ideal, porque quando os poderes públicos eles se organizam, a gente tem uma distribuição de saúde de forma igualitária, de forma isonômica para quem precisa. Quando os planos e o órgão público não se organiza, só vai ter direito ao acesso àquele paciente que judicializar, que entrar. Então, vocês percebam que o direito da igualdade ele não é respeitado. Tem direito aquele que entra, que tem condições de acessar o judiciário. A pessoa que não tem condição acaba não tendo o direito. E aí você não tem um acesso à justiça igualitário, a gente não tem uma isonomia entre os pacientes. Se o SUS e os planos de saúde, né, se existir uma organização, aí você vai equilibrar quem tem direito ou não. Então, realmente, se não houver isso, a judicialização vai continuar subindo, existindo, porque, na verdade, há um direito fundamental à saúde, há um direito fundamental ao acesso ao medicamento, mas um pequeno número de pessoas que têm acesso a advogados, que têm acesso à defensoria pública, que têm acesso ao tratamento, né? Então,
muito obrigada. Perfeito. Muito obrigada, foi muito proveitoso a nossa conversa. E obrigada pelas informações e até o próximo episódio. O Dr. Maurício tocou num ponto que envolve a minha área jurídica. Então eu vou explicar alguns pontos que é importante para o público em geral, pacientes e familiares, saberem sobre a questão do tratamento da doença do Alzheimer. A saúde é um direito de todos e é um dever do Estado. E esse direito fundamental está previsto na Constituição Federal, no artigo 196. Por outro lado, os 2 medicamentos que nós falamos hoje aqui no podcast, o Kisunla e o Leqembi, são 2 medicamentos que foram aprovados pela Anvisa. O Kisunla foi aprovado em abril de 2025 e o Leqembi em dezembro de 2025. Então, hoje, em 2026, eles são medicamentos aprovados, reconhecidos pela Anvisa e também por órgãos internacionais, como a FDA e também órgãos internacionais europeus. O que eu quero dizer é que, uma vez que esses medicamentos estão aprovados, eles não são considerados medicamentos experimental. Então, o plano de saúde não pode negar esse medicamento, alegando tratar-se de tratamento experimental. Por outro lado, muitas vezes os planos de saúde, eles alegam que o Leqembi e o Kisunla, eles não podem ser fornecidos pelos planos porque eles não estão previstos no rol da ANS. Esse fundamento, ele não pode ser aceito, porque hoje o STF, ele já admite que, existindo outros requisitos como indicação médica, prescrição do médico, necessidade e urgência do paciente e não ser tratamento experimental, ou seja, o medicamento ser aprovado pela Anvisa, não cabe a negativa do plano de saúde. Então, qual é o caminho prático para a família de um paciente com Alzheimer? Primeira coisa, pedir relatório médico detalhado, laudo médico justificando. Pedir a prescrição médica do medicamento. Fazer a requisição no plano de saúde por escrito e obter a negativa por escrito. Se isso ocorrer, você pode buscar orientação jurídica, você pode buscar auxílio jurídico e, muitas vezes, entrar com uma ação judicial. Nesses casos, muitas vezes é possível conseguir uma tutela de urgência e você consegue o fornecimento do tratamento enquanto o processo tramita. Mas é importante saber que cada caso é único. Essas informações, elas são só informações educacionais. Cada caso precisa ser examinado individualmente com advogado e médicos específicos. Se você chegou até aqui, deixa eu te dizer uma coisa. Informação é o primeiro passo, mas não é o último. Um diagnóstico de Alzheimer não retira de ninguém o direito ao melhor tratamento disponível. Medicamento registrado na Anvisa, com prescrição médica, laudo médico fundamentado, o plano não pode negar. Se você ou alguém da sua família está passando por isso, não enfrente isso sozinho. Procure um médico especialista, obtenha o fornecimento do tratamento e procure um advogado caso você obtenha a negativa do plano de saúde. Eu sou a Luana Stephens e este foi mais um episódio da Vida Não Espera. Se as informações foram úteis para vocês, compartilhe com quem precisa ouvir essa informação. A informação pode ser exatamente aquilo que modifica a história de uma pessoa. Cuide de você. Cuide de quem você ama. A vida não espera. Siga o podcast @A Vida Não Espera no YouTube e ativa o sininho para não perder nenhum episódio. Me siga também no Instagram, Luana Stephens ADV. Lá eu falo todos os dias sobre direito, saúde e dignidade. Até o próximo episódio.